maravilhosas a todos nós. E então nós vamos fazer uma prece. Quem estiver sentado lá atrás, se quiser sentar um pouquinho para frente, vocês podem ficar à vontade. Nós vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai de amor. Agradecemos por estarmos mais uma vez nesta casa, onde buscamos o estudo e o entendimento. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que o Senhor nos ilumine a cada um de nós, principalmente os nossos companheiros que muitas vezes trabalham no estudo para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra de todo mal, assim seja. Jesus permanece em nosso coração. Então, nós temos hoje o estudo que a Valdete vai passar para nós. Ela vai falar um pouco do que é o Espiritismo. E antes da Valdete falar, nós trouxemos para vocês prestigiar uma peça de teatro. Sim, nós assistimos, achamos que foi bem conveniente ao nosso poema. É um grupo de palhaços, né, que trouxe uma mensagem muito séria, que é sobre a mediunidade. Ficou muito legal, então nós convidamos para que eles pudessem apresentar para vocês. E após a apresentação, a gente já vai passar a palavra para o Valdete. O grupo de teatro é do Ar de Vida, né, é um grupo que eles têm reuniões aqui no Júlio Periódico todo sábado. E eles têm evangelização com artes, crianças de 0 até 80 anos aqui na família. Então, se alguém se interessar, precisar, depois a gente contar com eles, porque a gente não vai abrir a pergunta deles. Eles terminando, eles já vão passar já para a Valdete. Quem não é criança e não tem 80? Quem não é criança e não tem 80, aí encaixa junto, né? Então, nós vamos apresentar para vocês agora o grupo da Arte Diz. Vamos falar sobre mediunidade. Senhoras e senhores, adultos
a própria humanidade. Temos aqui toda a filosofia do hinduísmo e a religião mais antiga do mundo. Por favor. Ô, você, vem aqui, ó. Para aqui pra mim. Por favor, Super Lanterninha. Eu? Por favor, vamos. Por favor, tá bom? Vem, cara. Você sabe o que, né? Tá, então vamos. Agora, vamos ver Buda. Buda. Siddhartha Gautama, o mestre religioso fundador do budismo, que viveu no século VI a.C. Aqui nesse trecho ele nos fala da prática do dhyana, ou seja, a contemplação dos mortos. Pipoca, por favor. Leia. Durante esse estado, o espírito entra em comunicação com as almas que já deixaram a Terra. Isso é comunicação mediúnica. Agora vamos ver aqui o que Krishna escreveu, não só sobre a mediunidade, mas também sobre a palingenesia. Por favor, Samequinha. Você sabe também ler, né? Isso. O corpo, envoltório da alma, que nele faz sua morada, é uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Todo renascimento, feliz ou infeliz, é consequência das obras praticadas em vidas anteriores. Palingenesia. Isso que ele leu, tá parecendo que é reencarnação. Quem que a minha avó já falava que os indianos acreditavam em reencarnação? E os egípcios também! Os egípcios! Os egípcios acreditavam numa vida após a morte. Por isso, conservavam seus mortos através da mumificação. Os sacerdotes do Antigo Egito eram tidos como sobrenaturais por causa de seus dons mediúnicos. O sacerdote Amenófis, preferido do faraó Ramsés II, era médium de efeitos físicos. Sim, e naquela época já se realizavam sessões de materialização.
oráculo de Delfos. Ó, grande sacerdotisa de Apolo! Será que eu vou ganhar na Mega Sena? Ai, eu cabeçudo naquela época não tinha Mega Sena, não! Ai, Ai, buscava você sobre estratégias de guerra. Os colonizadores procuravam orientações antes de suas viagens. Os cidadãos buscavam informações sobre investimentos e problemas de saúde. Exatamente, muito bem. Já falamos dos brahmanes, dos egípcios e dos gregos. Mas nenhum povo na antiguidade deixou mais registros mediúnicos do que os hebreus. os hebreus tinham muitos profetas. É verdade. E o mais importante deles foi aquele, o passagem importante. Ai, meu Deus do céu. Moisés, ô cabeção. Moisés! Ô, cabeção! Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem a procura de tudo que está no alto, no céu e embaixo, na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e o vosso mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu olho, nem seu asno, nem de todas as coisas que lhe pertencem. Mas tem uma coisa. Pelo que me lembro, esse cara aí andou proibindo seu povo de consultar os mortos. Não consultei os mortos. É verdade, mas devemos levar em consideração que o povo daquela época era ainda ignorante quanto às coisas espirituais e poderiam fazer uso da mediunidade para fins fúteis. Pelo menos isso demonstra que a mediunidade já existia naquela época. Como é que o Moisés ia proibir uma coisa que nem existia? Ele era doido, né? Continuando nossa jornada pelo tempo. Agora vamos à época mais sublime que viveu a humanidade. Para a época em que viveu Jesus. Como sabemos, a vida do grande Messias já era anunciada há muito tempo pelos antigos profetas. E por falar em anunciação, quem não se lembra do famoso diálogo dado por Lucas entre Nossa Senhora Maria Santíssima e o anjo Gabriel? Maria, sou Gabriel e venho em nome de Deus trazer-lhe duas notícias. Uma boa e uma ruim.
Jesus. Ele virá em nome de Deus com a missão de trazer amor para esse povo, estabelecendo um verdadeiro reino de paz. Que coisa boa, meu querido Gabriel. Mas e uma notícia? É que o Bolsa Família vai existir só daqui 2000 anos. Vocês já notaram quantos fatos interessantes na vida de Jesus? Quanta coisa dita como milagrosa! A multiplicação dos pães, A transformação de água em vinho. A cura dos cegos, dos paralíticos, dos leprosos, dos corintianos. E Jesus andou sobre as águas sem prancha e parou de pensar. A materialização de seu espírito após sua morte. Sim, exatamente! Porque Jesus foi um mais extraordinário, impressionante, incrível médico de todos os tempos, o médico de Deus! Sabe que eu ouvi dizer que depois que Jesus morreu, os cristãos se reuniram numa tarde de catacumba. Mas será que isso fazia lá, hein? Peraí. Me lembrei do negócio. O quê? O apóstolo João falou um negócio sobre a consulta aos espíritos. sim, aqui. Novo Testamento. João. Não creais em todos os espíritos. Experimentais se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Outra demonstração que a divindade já existia naquela época. Afinal, João também não era maduro. Continuando nossa história. Depois que Jesus retornou ao mundo espiritual, a Terra teve muitos outros médios importantes. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do médico chamado Antônio de Pádua? Pádua fica na Itália. Foi onde eu morri em 1231. Mas eu nasci em 1195 em Portugal. E a tua Gengê? Certa vez, estava ocorrendo em Portugal um julgamento de um crime de morte. O suspeito era o pai do trono, Martim de Bulhões. Estava no banco dos réus e não podia se defender. Na mesma hora do julgamento, Antônio estava fazendo um sermão numa igreja da Itália, quando de repente ficou imóvel como se estivesse dormindo em pé. Naquele mesmo momento, eles estavam conversando com os juízes, lá na sala dos juízes, em Portugal. Então, de repente, ele falou: Perché tanta precipitazione, Io posso provar a inocência de mi papa. Venham comigo ao cemitério. Os juízes aceitaram o convite, foram ao cemitério, abriram a cova do homem morto. não foi Martinho de Bulhões quem me matou, ora pois. Agora, deixe-me voltar para o lugar. Tivemos aqui dois tipos de mediunidade. A bilocação, que é a capacidade de estar em tantos lugares ao mesmo tempo. E de efeitos físicos, capaz de proporcionar fenômenos tão extraordinários quanto este. Há também outros tipos de mediunidade, como a psicografia, Escrever. A psicofonia. Falar. Chamada incorretamente de incorporação. a clarividência, De ver. A audiência. Disse-me como acontecia com Joana. Joana tinha 12 anos de idade. Era um dia de verão e ela orava no jardim próximo à sua casa.
começou a ouvir vozes que lhe diziam para ter confiança no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Essas vozes me falavam da situação do meu país e que eu deveria ir em socorro do Delfim e coroar o rei da França. Sempre motivado por essas vozes, Joana foi para a guerra, lutou e conseguiu cumprir sua missão. A França estava livre da Inglaterra. Apesar da vitória, a igreja considerou que Joana era uma enviada do demônio. Por isso, ela foi levada a um torturante julgamento, que durou 6 longos meses, para que ela desmentisse tudo a respeito daquelas vozes que ela dizia ouvir. Ao final do julgamento, como ela não desmentiu absolutamente nada, então ela foi condenada a morrer na fogueira. E mesmo ali, quando as chamas a envolviam e comiam suas carnes, ela exclama: Sim, minhas vozes eram de Deus. Minhas vozes não me enganaram. Isso é incrível. Agora, vamos para o ano de 1688, para o ano em que nasceu Emanuel Swedenborg, na Suécia. Swedenborg foi um grande paranormal. Com ele aconteciam muitos fenômenos mediúnicos. E por isso ele foi considerado, e é considerado, o precursor do espiritismo. Vejam o que ocorreu com ele numa de suas primeiras visões. Sinto uma espécie de vapor que exala dos poros do meu corpo. É um vapor aquoso que cai no chão sobre o tapete. Ele está falando sobre ectoplasma, uma substância emanada dos médiums durante os fenômenos de eventos físicos. Certo dia, Swedenborg, à mesa de jantar, na cidade de Gutenberg. Isso, Gutenberg. Às 6 horas, ele ficou excitado e falou aos presentes. Oh, meu Deus! Está havendo neste momento um incêndio em Estocolmo. Fica a 405 quilômetros de Gutenberg, mais longe que a Conchitina. Esse incêndio está vindo da sua casa. Umas horas mais tarde, ele fala, O incêndio apagou o transporte, né? E a Lita? Queimou tudo. relatórios apresentados confirmaram o que se o Edenberg havia dito. Isso é igual. Essa quietinha. Vamos continuar esse nome. Já estamos chegando muito perto da codificação do Espiritismo. Nosso destino agora é Heidesville, um pequeno vilarejo situado próximo à cidade de Rochester, no condado de Wayne, nos Estados Unidos da América.
professor Hipólito Leão Delicado de Faia, mais conhecido como Allan Kardec, pôde concluir os seus estudos que culminaram com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857, fazendo surgir ali a doutrina espírita na França. A mediunidade é um fenômeno que não está restrito à consciência. A mediunidade é um fenômeno universal. Isso é incrível! Nós queremos agradecer a vocês pelo trabalho. Eu tenho certeza que foi muito agradável, né? Nós já vamos passar a palavra para o Valdete. Boa tarde a todos. Com muita alegria que estamos aqui. Nossa, quanta gente! Eu estava sentada aqui, nem percebi que estava tão cheio. E é muito bom a gente falar logo após essa turminha, porque eles fizeram uma síntese daquilo tudo que eu vou falar. Então, eu só vou chover no molhado agora. Vou só ajeitar aqui. Vocês estão vendo que eu vou começar bem mais recentemente de onde eles começaram. Porque o que eu vou falar é mais sobre o espiritismo mesmo. E quando eles falaram do Emanuel Swedenborg, ficou Swedenborg, né? Então, eu achei importante falar sobre ele, porque muita coisa que nós temos hoje em André Luiz e na obra básica de Kardec, Swedenborg já escreveu, fez, participou, e ele, além de ser uma pessoa, era considerado da época dele, o homem mais culto daquela época. E ele era sueco, e nasceu na Suécia, mas depois, quando ele já estava com quase 50 anos, ele foi morar na Inglaterra. Por isso ele desencarnou em Londres, aos 84 anos. Mas, para valer mesmo, ele foi em Londres, aos 56 anos, que ele difundiu mais os fenômenos, o que ele ouvia, o que ele via, e o que ele desdobrava e percebia. Então, ele analisava até o plano espiritual. André Luiz nos descreve em espírito, através do Chico Xavier, o que ele vê, o que ele participa no plano espiritual. Swedenborg, ele fazia isso encarnado. Então, encarnado, ele descrevia casas, templos, e tem gente que recusa a obra de André Luiz, sendo que Swedenborg já falava de tudo isso. E ele era, como eu disse, muito culto, além de engenheiro de minas, engenheiro de guerra, estrategista, ajudou muito as campanhas lá no país dele, estudava a Bíblia, era profundo conhecedor já dos conhecimentos bíblicos e sobre Jesus. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho das irmãs Fox.
porque, segundo Arthur Conan Doyle, na história do Espiritismo, ele fala por que a gente ressalta tanto os fenômenos que ocorreram com essas irmãs, filhas de um pastor metodista, ali no Nordeste dos Estados Unidos, perto de Nova York, no povoado Hydesville. Por que falamos tanto? Porque os fenômenos se repercutiram tanto que eles usam dizer que parece que foi igual uma nuvem psíquica que saiu dos Estados Unidos e rapidamente se expandiu pela Europa. Então, foi fenômenos muito comentados. E durante 3 dias, eles mudaram no fim de 1847 para essa casinha. E quando foi em março de 1848, durante 3 dias, eles ficaram sem condição de dormir de tantas pancadas, tremendos móveis, assoalho fazendo barulho. O pai investigou, olhou, nada ele encontrava, nada resolvia. Até que as crianças, eram 3 irmãs, mas só 2 viviam ali, porque a mais velha já era casada. Uma chamava Kate, Catarina, e a outra... Kate e a Margarete. Há controvérsias na idade delas. Tem livro que diz que a caçula tinha 11 anos e a outra 12. Ou então 14, ou então 9 e 12 anos. Eu vou ficar com a Thyssen, que fez grandes pesquisas, e os Zeus Van Tuyl, que escreveram sobre Allan Kardec, que fizeram muitas pesquisas. E eles falam em 9 e 12 anos para as meninas. E essa caçula, vocês conhecem, criança. Todo lugar, criança é do mesmo jeito. Curiosas, não tem medo, arriscam tudo. E essa pequenininha, as pancadas começaram a fazer, e ela começou a bater numa mesa. O jeitinho que ele batia, ela batia. Ela parava e ele parava. Aí começou aquela brincadeira. De repente, ela resolveu combinar. Letra A, uma pancada. Aí ele também fazia. Aí quando eles viram que havia alguma coisa diferente ali, aí criou-se, vizinhos já tinham ido ali, curiosos. Aí uma pessoa resolveu criar um código para o alfabeto. Aí aquele espírito disse a história dele. Então ele contou que era um caixeiro viajante chamado Charles Rosman, que havia sido assassinado ali naquela casa por um casal que roubaram dele os dólares, que eram $500, e mais a maleta de produtos que ele vendia. E o enterraram na adega. Aí procuraram, acharam na adega, que era no porão da casinha, apenas assim, cabelos, alguns pedaços de ossos, mas o esqueleto mesmo não encontraram. Mas, mais tarde, em 1904, 56 anos depois, crianças brincando ali naquela casa, assim, mais de meio século depois, a casa estava abandonada, a parede caiu e dentro da parede caiu o esqueleto, ali da parede da adega. Aí ficou comprovada, e o jornal importante de Nova York publicou isso daí. Porque nesse interregno, nesse período, pressionaram as irmãs Fox, um bispo deu dinheiro para elas negar os fenômenos. Então, foi assim, muito ruim a situação, porque, além das críticas, eles fizeram com que elas negassem o fenômeno. Mas, quando elas negaram, elas arrependeram e voltaram atrás. Mas, quando você desdiz uma coisa que foi dita, não tem a força de quando você disse
quando ela negou, foi mais forte do que quando ela resolveu voltar atrás. Mas ficou provado e foi muito forte o que aconteceu e se espalhou, então, por toda a Europa. Essas pancadas, vocês viram escrito ali, são chamadas de rappings, né? As pancadas. Aqui vocês têm a foto do casal, os pais, as 3 irmãs, a mais velha, a Lia, ela já era casada, as pequenas foram morar com ela, não adiantou, porque onde elas estavam corriam fenômenos, e não foi só esse. Então, elas foram morar com a irmã, e os fenômenos continuaram. Então, a mediunidade estava nas meninas que atraíram, então, esses fenômenos. Ali é o desenho da casinha, que seria onde elas teriam morado. Aqui, de novo, as 2 irmãs, já adultas, uma montagem com a casa. Bom, contemporaneamente, junto com esses fenômenos que ocorreram nos Estados Unidos, começou outra corrente de fenômenos na Europa, nos salões, principalmente na França. Esse desenho aqui é na Alemanha. O desenho que eu peguei da França estava muito apagado, então eu pus o da Alemanha. Mas mesinhas começaram a ser usadas para questionamentos fúteis, inúteis. Pagava-se até ali para entrar, então virou comércio. As mesinhas levantavam numa rapidez, depois deslizavam no salão gigante e caíam igual a pluminha. Além disso, elas batiam, davam pancadas, e com o código que era criado, elas respondiam essas perguntas fúteis. Eram espíritos que provocavam esses efeitos físicos, e o nível de espírito eram os zombeteiros, os brincalhões, e chegou aos ouvidos do Hipólito Leão Denizar Rivaio, do professor Rivaio. Mas ele não acreditou nisso. Ele só vai se interessar por esses fenômenos quando ele é levado na casa de uma senhora que fazia estudos sérios. Aqui vocês veem mesinhas na Itália, em vários lugares onde era usado, e as mesinhas ali, ó, flutuando, as pessoas sobrepunham as mãos e os médiuns faziam com que elas batessem, respondessem, movimentassem. E no início eles achavam que eram fenômenos magnéticos, força magnética. Mas depois viram que não tinha fraude, que o fenômeno era de ordem diferente. Aqui são, de novo, novas reuniões. O mais comum eram essas mesinhas redondas com um pé único e tripézinho embaixo. Aqui eu peguei vários desenhos, fotos, né? Ali é um bandolim voando que, através da mesa, eles provocavam outros fenômenos de outros objetos flutuando. Tudo de efeito físico. E, na Inglaterra, um grande cientista que descobriu a matéria radiante, que é a mãe do raio-x, William Crookes. Na ciência, na física, ele é estudado, ele é conhecido, porque ele é pioneiro nas pesquisas nesse sentido. E ele começou a fazer pesquisas com a médium Florence Cook. E um espírito, Kate King, William Crookes, o pesquisador, Florence Cook, a médium, e Kate King, o espírito que durante 2 anos comunicou, materializou, brincava com as crianças da casa. Chegou um dia a pedirem que ela se dissolvesse na frente ali da plateia, só que ela pedia que não tivesse muita luz. E no maior sacrifício ela derreteu, materializada, derreteu igualzinho um sorvete, assim. Então ela se desfez na frente das pessoas, e a convivência de Crookes com esse espírito, e a médium ficava trancada numa jaula para poder não ter nenhuma
nenhum motivo de dizer que era fraude. E ela perdia energia, porque o ectoplasma que mostraram ali, o médium perde, mas depois ele readquire. A gente sabe disso, que enquanto o espírito está usando aquele ectoplasma, o médium sente. Então, aqui são 3 fotos do William Crookes, viveu de 1832 a 1919. Então, ele reencarnou um pouco depois de Kardec, de 1804. Kardec desencarna em 1869 e ele vem até na segunda década do século XX. Aqui é a Kate King com ele. Aqui é a médium, Florence Cook. Ela começou com 15 anos. Então, a gente vê que Kardec trabalhou com jovens médiums, mas ele não ficava divulgando, e esses médiuns eram resguardados, porque eles poderiam ser assediados, como as irmãs Fox foram prejudicadas, então, para que não houvesse assédio, interferências, eram resguardados, muito esses médiuns. Aqui ele de novo, embaixo a médium e o espírito. De novo, o espírito, Kate King. Bom, agora vamos àquele que nós devemos sempre respeitar no mais alto grau, que é o grande mestre que nós temos como o que nos trouxe essa doutrina maravilhosa. E ele dedicou a sua vida, porque ele desencarna, de tanto que ele trabalhou, ele abreviou até a sua existência, beneficamente, porque eu digo que foi 14 anos de pesquisa que ele fez, e a obra que ele deixou, a gente se coloca no lugar dele, eu tenho 67. Eu não fiz nada nessa existência comparado àquilo que ele fez em 14 e fora o que ele fez antes, como espírito digno, nobre, culto, honesto, prudente, porque a prudência é uma das qualidades que todo trabalhador cristão deve ter nas suas tarefas: prudência, dignidade, honestidade, respeito. Ele tinha tudo isso na mais alto grau. Então, ele nasceu dia 3 de outubro de 1804. Ele só nasceu na cidade de Lyon, porque muita gente fala que ele estudou lá, não tem prova. Então, eu perguntei para a Dora Encontre, que fez tese sobre pestalose, esteve na França pesquisando, então ela disse que não tem certeza onde ele fez o primário, mas eles não moravam em Lyon. Com certeza os pais de Hippolyte foi até Lyon, porque eles moravam numa cidade pequena, pertinho de Lyon, e só nasceu lá. E hoje Lyon continua sendo a segunda maior cidade da França. Ela só perde para Paris. Então, ela já é uma cidade rica, desenvolvida, desde a época de Kardec. E o pai dele, engraçado, João e Joana, masculino e feminino. Jean é o pai, Batista Antoine Rivaio, e Jeanne Louise de Ramel. Aqui tem o mapa, eu como professor de geografia não sei fazer nada sem mapa. Então, ela está Paris e Lyon, para a gente ver a distância da área onde ele nasceu, mas logo ele foi morar em Paris. E lá em Paris ele viveu até os 11 anos, porque aos 11 anos ele vai ser internado em Yverdon, na Suíça. Ali vocês têm a Suíça, aquela bolinha amarelinha e Verdun. Era na fronteira com a França. A bolinha amarela maior lá em Paris. Então, ele vai ficar dos 11 anos aos 18 no Instituto do maior
educador que a Terra conheceu, a gente pode dizer com certeza, nos últimos séculos. Não teve educador maior aqui na Terra do que esse. Johann Henri Pestalozzi. João Henrique Pestalozzi. Aí vocês vão falar, por que o doutor Novelino pôs esse nome no Instituto? A gente acha que o doutor tem muita ligação com esse grupo pestalozziano, porque ele conta que a dona Aparecida queria pôr Colégio Piratininga, ele contava, né? E ele de supetão falou, vai ser Pestalozzi. E a gente admira esse grande educador, não só pela obra dele, mas foi graças a ele que Kardec conseguiu fazer da doutrina espírita uma obra primorosa de educação, porque ele aprendeu com Pestalozzi todos os fundamentos básicos de um educador. Então, é muito importante esse trabalho que Pestalozzi realizou e, graças ao trabalho dos espíritos, ele foi educado por Pestalozzi dos 11 aos 18. E no colégio, aqui é uma foto de retrato de Pestalozzi, já mais idoso, e ali educadores entre as crianças. Não era o Pestalozzi que dava todas as aulas. Havia os educadores, e até um dia contando isso para criança hoje é 5º ano, era 4º ano, que não tinha provas. Aí as crianças, ai que maravilha. Mas quando eu contei o método de Pestalozzi, essa Lara é melhor fazer prova. Porque no fim da semana, os educadores entregavam um relatório de todos os alunos para o Pestalozzi chamar de cada 5 num salão, e de um em um ele ia conversando, amorosamente, carinhosamente, analisando o que eles tinham feito durante a semana. E quem não havia produzido nada, ele chamava a atenção para que repusesse na semana seguinte aquilo que eles não tinham feito. Então, era uma responsabilidade muito grande. Por isso que as crianças falaram, nossa, melhor fazer prova do que ser cobrado semanalmente, com gentileza, com ternura, mas com cobrança, né? E os educadores tinham monitores. E eu já disse várias vezes que, como professora, quando deixava, às vezes, um tempo os alunos estudar para as provas, e eu deixava aqueles alunos melhores, que os outros ficassem ao redor deles, e eles ajudavam, explicavam. Porque a linguagem de aluno para aluno é mais clara do que do educador para o aluno. Então, como Hippolyte Leon Denis Arrivaio se mostrou, desde o início, um espírito curioso, pesquisador, aprendia com uma facilidade incrível. Então, ele passou a ser monitor daqueles alunos que tinham mais lentidão, mais dificuldade para aprender. Então, muita gente fala, tem livro que escreveu, que ele substituiu Pestalozzi. Não foi isso. Ele era um aluno que monitorava, ajudava os professores, ajudando os colegas. Isso já era o quê? Solidariedade. Ele aprendeu a ser solidário ali. É uma das coisas, uma trilogia, que nós vamos falar muito em tríades, em trilogia, que tem no universo e no campo educativo. Aqui é um desenho do Pestalozzi conversando com os alunos. Yverdun era pequenininha, à beira de um lago e dos Alpes, as montanhas, os Alpes. Ali o Pestalozzi, o Rivaio, punha a mochila nas costas, o portão ficava aberto, ele saía, coletava plantas, animais, para depois estudar nas aulas de ciências
porque tinha aula, laboratório para estudar tudo. E lá no fundo, na de baixo, vocês veem o castelo que existe até hoje. Aqui a foto em cima, desenho, foto antiga, e embaixo fotos mais atuais do castelo que existe até hoje. Dr. Novelino visitou quando ele tinha 90 anos, né, Marlene? 94? Acho que é 94 anos ele tinha, ele foi visitar lá. Aqui é um desenho da época. Bom, a gente costumava colocar uma foto de Kardec aos 24 anos. Descobriu-se agora que não era a foto dele. Era do pintor que fazia, às vezes, os retratos. Então, a gente aboliu essa foto. Então, o que a gente tem dele mesmo é só a partir dos 50 anos. E é aos 50 anos que ele vai começar as pesquisas dos fenômenos espíritas. Mas antes ele teve, quando ele saiu lá do Instituto de Verdun, ele foi para Paris, logo ele fundou uma escola, ele criou projetos para mudar a educação, ele era poliglota, ele falava francês, a língua materna. Em Verdun, na Suíça, ele aprendeu o alemão, e a Suíça tem cantões virados para a Alemanha, para a França e para a Itália. O suíço fala 3 línguas. O alemão, o francês e o italiano. Então, ele aprendeu as 3 línguas lá fora, já sabia dele, aprendeu o espanhol, o holandês e o inglês. Então, ele tinha uma facilidade incrível com língua. Traduziu livros, ele tinha uma escola, no fim ele perdeu a escola, ficou com necessidade de trabalhar mesmo para sobreviver. Aí ele fez traduções e usou, então, esse potencial que ele tinha. E eu esqueci de falar, mas é aqui. Ele casou-se, né? Ele tinha 27 anos e Amélie Gabrielle Boudet, a doce Gabi, era 9 anos mais velha, mas ela era minhãozinha, alegre, vivaz. Ela não mostrava que era 9 anos mais velha. E foi todo o alicerce básico. Eu não gosto de falar que é atrás de um grande homem. É ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. E ela foi a que sustentou ali as tarefas que ele assumiu. Desde quando ele colocou a escola. Porque ela era feminista, gente. Ela foi normalista, professora, pintora, poetisa. E foi numa roda de intelectuais que Kardec a conheceu. Então, ela era uma mulher, para a época dela, muito moderna e avançada, mas no bom sentido da palavra, né? E desposou Kardec, já reencarnou para serem, não tiveram filhos, e os filhos deles foram as obras que eles fizeram e criaram. Ela desencarnou depois dele aos 88, ele desencarnou aos 64. Aqui nós temos alguns retratos de Kardec. Esse maior aqui, ele já estava perto do desencarne. Bom, eu coloquei John Hus porque ele foi. É a única reencarnação dele que, com certeza, ele ficou sabendo. John Hus, vocês veem aí, é do século XIV, nasceu onde é hoje a República Tcheca, em 1373 e desencarnou em 1415. Se Kardec reencarnou em 1804, praticamente foram 400 anos depois. E é bonito um périplo, uma concatenação de reencarnações e influências. John Hus, 100 anos antes de Martim Lutero, ele abriu o caminho para os protestantes. Ele foi queimado vivo
em 1415, porque ele foi contra as indulgências da igreja. Ele combateu os abusos que a igreja vinha praticando. E por causa disso, o Papa, naquela época tinha 2 papas, um na Alemanha, um na Itália. O da Alemanha o condenou e ele foi levado à fogueira. E um grande discípulo dele foi... fugiu agora. O discípulo do John Hus, Jerônimo de Praga. Foi Jerônimo de Praga, um grande discípulo dele. E esses dois, o John Hus e o Jerônimo de Praga, eles foram muito influenciados nossa, está falhando. Aquele inglês lá que influenciou John Hus foi excomungado. John Wycliffe. John Wycliffe, na Inglaterra, criou uma bula contra a igreja. E Jerônimo de Praga esteve na Inglaterra e trouxe para John Hus. John Hus achou tão fabuloso que divulgou e bateu com todas as ideias que ele tinha. Ele foi queimado vivo, Jerônimo de Praga foi também, porque quis seguir o mestre. E o Wycliffe não foi queimado, mas foi excomungado da igreja. E teve um discípulo de John Hus que ele nasceu um século depois. Porque teve os hussistas, os que seguiram John Hus. E... me lembra, Marleninha? Então, esse grande mestre, tem que lembrar, aquele que adora gosta, Comênios. Nossa, vocês me perdoem, acho que eu estou um pouco nervosa. Então, Comênios, ele seguiu John Hus e influenciou Pestalozzi, que influenciou Kardec. Então, se a gente pegar 400 anos antes, John Hus, com toda a sua filosofia, buscando o Evangelho de Jesus na sua pureza, influenciou uma escola que foi representada por Comênios. Comênios, um grande educador, influenciou muito Pestalozzi. Aí o John Hus reencarna como Rivaio e vai ser aluno de quem? De Pestalozzi. Então eu falei que ele abriu a machadada, o caminho para ele mesmo, 400 anos depois. E em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz diz que esses grandes espíritos, eles se encarnam a cada 400, 800 anos, eles voltam. Tudo planejado por Jesus. Então, eles mesmos retornam para poder dar continuidade à obra do Mestre, que nos arrasta para o caminho do progresso, da verdade, do entendimento maior. Aqui são os druidas, porque de onde veio o nome Allan Kardec? Bom, ele era muito conhecido como professor Rivaio. Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Muita gente fala Rivaio, mas a pronúncia em francês é Rivaio. Me lembra da Antonieta Barini, que nos corrigia sempre. Então, tem até a música que para rimar ficou Rivaio, né? É Rivaio. Então, o grande mestre Rivaio era muito conhecido na França. E até a gente acha, a Dora Encontre constatou, que há uma política para escondê-lo. Porque ele teve uma importância grande e hoje lá ele não é divulgado. Tantos ex-alunos de Pestalozzi são conhecidos, divulgados, e ele que se destacou na educação, escreveu livros, obras para nível assim, de colegial, para jovens e de universitários, ele não é divulgado. Então, acha que se tem uma política contra, porque a gente sabe da importância que ele teve na época dele. Então, os espíritos orientaram, dizendo
que ele tinha sido, nos anos 60, mais ou menos, antes de Cristo, ali, na França, entre os druidas, que é um povo celta. Esses druidas, eles tinham a crença, não deixou nada escrito, eles não deixaram. Mas esses druidas tinham a crença na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, nos princípios básicos da doutrina espírita, eles tinham já a crença nisso tudo. E eles foram destruídos justamente por isso, eles foram muito perseguidos. Então, o que sobrou da cultura deles é via oralidade. E o Leon Denis, que acredita-se foi a reencarnação do John Wycliffe, olha aí se reencontrando todo. E o protetor do Leon Denis era Jerônimo de Praga. Então, Kardec, reencarnação de John Hus. O Jerônimo de Praga protegia Leon Denis. E o Leon Denis, o Wycliffe, o inglês. Então, voltaram 400 anos depois na obra da codificação e divulgação da doutrina espírita. Bom, aqui então tem os druidas, porque o Espírito disse que Kardec foi um sacerdote. E sacerdote do Carvalho, porque naquela época ele se comunicava através de elementos da natureza. Então, as árvores serviam de contato entre os espíritos e os encarnados. Então, ele foi um sacerdote do Carvalho, e aqui tem, até hoje na Inglaterra, que é onde moraram também os druidas, os cultos que eles faziam, a perfeição das construções ligada à astronomia, e eles usavam os dólmens, que eram esses blocos de granito. Por isso, aqui o carvalho. Carvalho é uma árvore frondosa, madeira de lei, quase não existe lá. Como a gente já acabou com o nosso pau-brasil, Jequitibá, aqui em Buia, eles acabaram lá também com o carvalho. Né? E daqui a gente acaba com a Amazônia. Então, eu disse nas tríades. Nós sabemos que o universo tem uma tríade. Deus, o elemento espiritual e o material. Espírito e matéria. É uma tríade, a tríade do universo. Nós somos uma tríade. Espírito, perispírito e corpo. Kardec aprendeu com o Pestalozzi trabalho, porque Pestalozzi ensinava a desenvolver mente, coração e mãos. Então, as crianças, os alunos, os jovens, eles trabalhavam em horta, na cozinha, cuidavam dos seus quartos, faziam trabalhos manuais. E, ao mesmo tempo, solidários e o trabalho intelectual. Então, trabalho, solidariedade e tolerância. O aluno mais velho tolerava o menor e o menor também aceitava conviver com o mais velho, igual numa família. Fé, esperança e caridade. Outra tríade da doutrina espírita. José Marques Garcia ainda falava. No hospital Allan Kardec estava a caridade. E ali, no centro espírita, Esperança e Fé, estava a fé e esperança. E justiça, amor e caridade. Tem as 10 leis morais. Lei da adoração, do trabalho, da reprodução, etc, etc. A última que enfeixa todas elas é a lei de quê? Justiça, amor e caridade. Vai vendo as tríades. Ciência, filosofia, religião. Doutrina espírita é um tripé. Ciência, filosofia na base e a parte moral religiosa no ápice. E a obra, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec que sai. Eu já estou passando muito do horário? Quanto? Já passou? Aqui nós temos o Pentateuco, os 5 livros principais. Primeiro sai, dia 18 de abril é editado, o Livro dos Espíritos.
E, ao mesmo tempo, ele é reeditado. Ali tem no cantinho Le Livre des Esprits. Como fala? Esprit. Ele é doutor em francês. Então, é a primeira edição em francês. Agora, ali é a mais moderna, que já saiu pela FEB. A dona Antonieta Barini dizia que a tradução que ela mais gostava é a da FEB, do Guilherme Ribeiro. Então, tem muita tradução por aí, mas que às vezes mudam o significado. Então, as da FEB são as melhores. E ali nós temos o Livro dos Espíritos. Dele, Kardec foi escrevendo as outras obras. Então, por exemplo, eles liam o Livro dos Espíritos e começaram a questioná-lo muito sobre mediunidade. Aí ele resolve escrever, saindo do livro segundo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 1861. Depois um espírito comunica e fala que Kardec devia divulgar a prática da caridade, que até então, 1863, estava tendo muita divulgação do Livro dos Médiuns, a prática mediúnica, o conhecimento da doutrina pelo Livro dos Espíritos, e que tinha chegado a hora da caridade. Ele gostou tanto da ideia, fez uma coleta e mandou para Rouen, uma cidade que estava com problema, muita pobreza entre os operários, e rendeu bastante quantia e mandou para lá. Ficou feliz. Então, ele começa a divulgar a caridade. É uma prática e que a doutrina exerce, né? Jesus já fazia tudo isso. E ele, então, é inspirado a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro que sai em 1864. Depois veio o Céu e o Inferno, 1865. A Gênese já estava praticamente pronta. Mas aí os espíritos pediram tempo. Aí ele só vai divulgar a Gênese em 1868, um ano antes dele desencarnar. Então, ele passou 11 anos praticamente, depois que saiu o Livro dos Espíritos, para soltar a Gênese. E até hoje é um dos livros que os espíritas têm medo de ler, não sei porquê, mas é básico e fundamental. Não vai dar tempo de eu falar da ligação que tem com o Livro dos Espíritos. O livro terceiro saiu dali das leis morais do Evangelho. Eu já disse que do livro 2 saiu o Livro dos Médiuns. A Gênesis também saiu desse segundo livro e do primeiro. Primeiro livro. E o Céu e o Inferno sai do último livro, Esperanças e Consolações. Mas não foi só essa obra. Logo que saiu o Livro dos Espíritos, em janeiro de 1858, nem um ano depois, Kardec, ele cria uma revista, aí ele se mostra jornalista, escritor, pesquisador, comunicador, até de brasileiros ele recebia cartas e respondia. E polemizava. Ele recebia críticas e ele respondia. Essa revista espírita, o conjunto dela, que foi de 1858 até a desencarnação dele, em 1869, mas depois continuaram. Ela continuou até 1920 e poucos. Mas com Kardec mesmo foram muitos números mensalmente. Dali ele escreveu vários artigos, várias comunicações. É uma obra riquíssima. Muito do que ele escreveu na revista foi para testar a reação dos leitores. Aí ele inseriu dali nos livros. Então, ele publicava primeiro na revista para depois inserir no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno. Então, muita coisa foi inserida na revista primeiro. E também o que é o Espiritismo, ele soltou logo com 3 diálogos para poder explicar realmente o que é o Espiritismo. Aqui é onde ele foi enterrado, com
três pilares, né? E uma placa em cima, tudo de granito. É um dolmen que os amigos, em homenagem a ele, que foi um druida, quiseram fazer. E ali está escrito frontalmente: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. E aqui está em francês. Bom, o que é o Espiritismo? Nossa, agora que eu cheguei lá. Frequentemente, ele é designado para qualquer prática de mediunismo. O que eles contaram aqui das práticas anteriores à chegada da doutrina espírita é mediunismo, porque não tinha pesquisa, não tinha critério, não tinha a parte de organização científica que comprovava realmente. Kardec usou esses métodos todos para comprovar. Então, qualquer comunicação com o espírito a gente chama de mediunismo. E os cultos afro-brasileiros, Umbanda, Candomblé, Macumba, eles usam, então, o mediunismo, e não a mediunidade como nós conhecemos na doutrina espírita. E ele é uma doutrina que trata, então, o objeto de estudo é o espírito, a natureza do espírito, a origem do espírito e que destino o espírito tem. E responde de onde a gente vem, porque está aqui e para onde vai. E as relações que nós temos entre os dois planos, o material e o espiritual. E foi revelada por espíritos superiores, lá na França. Já falei do tríplice aspecto, das três faces do filosofia, ciência e religião, que é a moral. O termo espírita surgiu aí, Kardec, então, criou essa palavra espíritas para os adeptos da doutrina espírita, e as práticas se baseiam no estudo do Evangelho de Jesus, das obras básicas da codificação, na assistência material e espiritual aos necessitados, a caridade, porque a fé sem obras é morta. Aqui está o tripé: ciência, filosofia, religião, que é a doutrina espírita. Nós sabemos que o que nos eleva, nos conduz à espiritualidade é a prática, é a vivência. Tem os dois mandamentos no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, primeiro mandamento: amai-vos, religião. Segundo, estudai, ciência e filosofia. Certo? Então, temos que conhecer. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem, fala que a doutrina espírita, quando chegou ao Brasil, os espíritas tinham esse cuidado de estudar o tríplice aspecto. Mas depois, no século XX, difundiu. Numericamente, a doutrina se divulgou muito. Então, o povo ficou muito ligado ao mediunismo, ao fenômeno mediúnico. E esqueceu de estudar o Evangelho, vivenciar, e a parte filosófica. E ele assume, então, esses três aspectos. A ciência, pela lógica, ela comprova os fenômenos, a realidade é pela experimentação. A filosofia responde às questões. Todo mundo, eu vejo falando aí, quando aceita a doutrina espírita, que antes ficava perguntando, que a igreja não respondia, de onde vim, porque estou aqui, para onde vou. E a doutrina espírita, com clareza, objetividade e com lógica, ela responde a tudo isso. Mas a gente ainda encontra gente perguntando, essa semana eu encontrei ainda gente, por que Deus criou a gente, não criou todo mundo perfeito? Ou então, por que a gente criou a gente? Para que a gente existe? Eu falei, não perde tempo com isso não. Né? Não vê, queria que, acha injusto, por que a gente tem que resgatar, passar por caminho de sofrimentos, né? Tem gente que duvida, é espírita que faz essas perguntas. E a religião, ela elucida, clarifica, eleva as almas e liga as pessoas umas às outras, é o amor de Jesus. E os princípios básicos da doutrina. Em que nós acreditamos? Na imortalidade da alma, ou do espírito,
na pluralidade das existências, a reencarnação, na lei de causa e efeito. Se tudo acontece, tem uma causa. Todo efeito tem uma causa, né? A comunicabilidade entre os encarnados e desencarnados, que é a mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, a evolução progressiva dos espíritos, porque a lei do progresso é uma fatalidade. Queiramos ou não, nós progredimos. Mesmo quem a gente acha que regrediu, não regride. Pode estagnar um tempinho, mas depois o tapete é puxado de um jeito ou de outro, e a gente progride, queiramos ou não. E quem ignora esses princípios fundamentais é que critica. Porque quem passa a conhecer a doutrina espírita e entende toda essa fundamentação que ela nos traz, aí deixa de criticar. Critica porque desconhece. E é isso que Kardec diz ali, ó. Os preconceitos e as críticas é de quem não compreende e não entende. Aí fala que é mesa branca, que só abaixa espírito, até o palavreado tem nada a ver. Então a gente sente que quando passa a conhecer o que é realmente a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, aí deixa de criticar. E o Consolador prometido, que Jesus prometeu, que está lá em João, eu não vou ler, porque ele promete que ele já sabia que ia ter desvirtuamento, esquecimento, e que necessitava, então, relembrar o que ele deixou e ampliar, porque Jesus deixou o básico, em síntese. E só no momento que a humanidade já estava mais madura, com maior conhecimento, é que pôde vir a doutrina espírita, que abriu o véu e explica o que é toda a doutrina do Mestre, Jesus. Porque tudo isso que está ali, princípios da doutrina espírita, são os princípios da doutrina do Cristo. Isso aqui eu não vou falar aqui que é Paráclito. Então, o Consolador prometido, chamado de Paráclito, Paracleto, é Paracleto ou Paráclito? Paracleto, né? Por causa da origem grega. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Traz o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, e atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. É o que a doutrina nos faz. Isso aqui é por causa que a irmã Cidifô está tão aí divulgada, e ela foi uma das médiuns que trabalhou 1 ano e pouco com Kardec, quando ela tinha 17 anos. E ela trouxe um dia uma receita que um espírito passou, de furúnculo, de uns problemas. Deu certo, Kardec divulgou na Revista Espírita essa receita, muita gente foi curada, era uma receita espiritual. Aí, então, fala que Kardec, pela Revista Espírita, divulgou, então, que hoje a doutrina espírita faz demais, que é o atendimento da farmacologia através de plantas, né? Então, esse atendimento também, o Kardec já fez lá na Revista Espírita. E é isso daí. Passei do horário, né? Gente, a Valdete, ela é trabalhadora lá do Centro Espírita Liga do Oeste, então de vez em quando ela vai trazer uma colaboração aqui para nós. E a gente não vai abrir para pergunta, eu sei que tem muita gente que gostaria de saber mais, mas a gente continua, né? Semana que vem vai vir a Nara aqui, ela vai falar sobre filosofia, ciência e religião. Então nós vamos encerrando, devido ao horário. E semana que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta. Que todos vocês tenham uma boa semana. E vamos agradecer a nosso Pai amado por esses momentos.
E vamos procurar durante toda essa semana buscar o equilíbrio, a sintonia com o bem. Vamos buscar a harmonia com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho. Já procurando fazer esse exercício de reforma durante todo esse nosso encontro, para que possamos estar melhor cada dia, que é o propósito da nossa reencarnação. Melhorar, progredir e seguir em frente a nossa vida no bem. Que a paz de nosso Mestre envolva todos nós, nos dando muita paz. E que todos nós vamos com Deus, agradecendo aos nossos companheiros por nos acompanhar durante toda a semana. Que a paz de nosso Mestre nos envolva e nos dê muita luz no nosso coração. Que assim seja. Então, semana que vem, nós estamos de volta às 4 horas.